Em uma boa radiografia, os pulmões não devem estar completamente escurecidos, né? Então, diferentemente do que a gente acha, né? Um raio-x pulmonar, os pulmões não parecem totalmente enegrecidos, totalmente pretos, não, tá? Lembrando que, né? Tem sangue dentro dele, tanto sangue venoso quanto sangue arterial. Então existe uma densidade dentro dos pulmões. Temos os alvéolos, né? Temos os brônquios, bronquíolos, tá? Então existe densidade. Por mais que dentro dele, né, predominantemente exista ar, mas existe densidade sim. Deve-se visualizar a sombra da coluna vertebral apenas em suas porções superiores até 3 corpos vertebrais abaixo da projeção da clavícula. E os vasos do ilho pulmonar devem ser facilmente identificáveis. Então, para explicar melhor esse parágrafo, né, a gente vai lembrar que raio-x lê densidade. Se a coluna torácica é uma estruturação óssea, rígida e densa, né, provavelmente ela tem que aparecer branca, bem branca, num raio-x torácico, já que o raio-x torácico ele tem que ser penetrante, só e somente. Mas a interação do raio-x com essa estruturação, ela não pode ocorrer de forma por muito tempo. Tá? Então o raio-x ele tem que ser penetrante, mas com o tempo do raio-x para o raio-x torácico, no caso do raio-x torácico, é muito menor do que em qualquer outras estruturações. Por quê? Ele é menos denso. A estruturação é menos densa. Tá? Então, aparece apenas 3 corpos vertebrais abaixo da projeção da clavícula e os vasos do ilho pulmonar devem ser facilmente identificados. Tá? Então, a gente vai ver lá grandes vasos e a ramificação, né, da traqueia para os brônquios e bronquíolos. O ideal é que o exame seja realizado em apneia inspiratória máxima. Quando o exame é feito nessa condição, devem ser visualizadas entre 10 e 12 pares de costelas posteriores, projetando-se sobre os campos pulmonares. Tá? Então, geralmente, isso vou falar para vocês profissionalmente, né? A gente, uma segunda inspiração profunda máxima é melhor do que uma só. Então, em vez de você pedir ao paciente para inspire uma vez, prenda, né? Faça ou peça para fazer por 2 vezes. Né? Primeiro que o paciente não está prestando atenção em vocês. E na segunda é estatisticamente melhor do que a primeira. Tá? Para que o exame esteja bem centralizado, né, as bordas mediais das clavículas devem estar equidistantes do centro da coluna, né, ou no caso dos processos espinhosos. Além disso, as escápulas não devem sobrepor as imagens pulmonares. Então, com certeza, o professor Gilson está explicando para vocês, né, como desassociar as escápulas dos ápices pulmonares, né, e para saber, né, se o paciente está centralizado ou não, é só medir a distância entre as duas clavículas e o centro do raio-x. Né? Se a distância não estiver igual, é sinal que o paciente está oblíqua. Tá? E dependendo dos casos, é necessário a repetição do exame. Aqui nós temos alguns problemas cardíacos, né, para mostrar para vocês. Então, por exemplo, aqui a gente vê aqui que o problema do paciente não é um problema pulmonar, tá? Porque a gente percebe aqui, ó, isso aqui, ó, é aqui, ó, é o seio coxofrênico do paciente. Então, o pulmão dele, né, apesar dele não ter inflado, né, ele está íntegro, tá? Esse aqui inflou porque o coração não está impedindo ele de inflar. Mas aqui, ó, eu tenho um seio coxofrênico aqui. Derrame do pericárdio, né, é um problema, né, onde o coração, ó, ele amplia de forma exagerada, tá? Aqui, ó, novamente, ó, tá vendo? Coração, o diafragma está aqui embaixo, tá? Ele permanece aqui embaixo, ó. Mas o pulmão,
no caso, né, do pulmão esquerdo, ele não consegue inflar porque o coração não deixa. Olha o tamanho desse coração, tá? Provavelmente um, um coração chagado, tá? Aqui, a embolia pulmonar, tá? A embolia, ela geralmente ela comete módulos, lobos mediais e lobos superiores, tá? Então, ó, radiografia de tórax em PA mostrando a consolidação no lobo médio do pulmão direito, né? E aqui na imagem B, né? A gente está aqui no lobo superior, tá? Aqui é o abscesso, né? É um problema que dá entre os lobos, né? Então, é um processo inflamatório entre os lobos. Então, radiografia de tórax em PA na imagem A, né? Em perfil na imagem B, evidenciando a presença de um cisto aéreo pulmonar com nível líquido apontado como a seta. Então, ó, existe, né, já um processo infeccioso, inflamatório, aqui entre o lobo superior do pulmão esquerdo e o lobo inferior do pulmão esquerdo. Coração, ó, se pegar como referência a outra imagem, né, de coração também enorme, esse coração já está bem menor, ó, né, já está do tamanho normal. O problema do paciente é só esse abscesso pulmonar.